E agora é a hora do nosso avanço nesse mundo. Enquanto o Brasil está passando um sacudimento, fala, o Brasil está sendo sacudido. O Senhor tem falado isso há alguns anos conosco, que o Brasil passaria um grande sacudimento. E você sabe muito bem que nós temos anunciado isso há alguns anos. E agora já está acontecendo diante dos olhos de vocês. As coisas no governo, nesse momento, elas não vão melhorar. Elas vão se apertar ainda mais. Mas no momento que as trevas elas vêm, é nesse momento que a nossa luz tem que brilhar. Isaías diz, quando as trevas cobrirão a terra, mas é nesse momento que nascerá em ti a luz. O Senhor me deu um anúncio, eu tenho algo para te falar, eu já estou pregando a palavra, quero que você fique concentrado comigo. Amém, amém? Eu estava no avião indo para o Rio de Janeiro esses dias. E dentro do avião, eu entrei em espírito, de repente. O tempo vai se acelerar ainda mais. Aí depois eu ouvi de novo. E assim diz o Senhor: vocês são uma nova raça no reino dos céus. Aí o Senhor falou para mim, quando Ele falou para mim, desceu um nível de revelação. Eu cheguei no Rio de Janeiro para receber algo dos céus. Eu recebi ali algo novo, um novo batismo do céu. E muitos de vocês vão receber desse fogo que vai cair sobre vocês. O livro de Amós, capítulo 9, fala sobre o aceleramento dos últimos tempos e fala a mesma coisa, que Deus vai reerguer o tabernáculo caído de Davi, mas haverá um sacudimento na terra entre todas as nações da terra. E esse tempo as estruturas elas estão mudando. O tempo que você está vivendo é um tempo de muita mudança e um tempo perigoso. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que os últimos dias serão tempos terríveis na terra. E a palavra terríveis em grego, ela vem de um verbo que fala feroz. Tempo feroz. Tempo que as pessoas serão como animais na face da terra. O livro de 2 Pedro diz que os homens serão captados pelos seus próprios instintos humanos. E essa madrugada algo aconteceu muito sério. Eu estava descansando em torno de 2 horas da manhã. Eu tive uma visitação do Senhor de um anjo muito forte descer na terra para me falar algo para mim. E eu vi algo em espírito, eu vim te anunciar isso aqui para começar essa palavra para você. Ele me mostrou o satanismo. Eu via o satanismo, aqueles homens tudo de capa preta, e eles corriam muito rápido. Que eles tinham que fazer algo. Eles estavam em direção a algo. Quando eu vi eles correndo, o Senhor falou assim para mim, em espírito eu vi isso. Eles estão lutando para trazer a mutação genética nas nações. Paulo terá o DNA da raça humana. Aí eu voltei em espírito. Nós achamos que o reino espiritual é uma brincadeira. Falamos sobre certo tipo de alimentação, as pessoas acham que isso não tem nada a ver. Nós estamos em uma guerra contra a nossa tricotomia, o nosso espírito, alma e corpo. Há uma guerra na dimensão do espírito contra o seu espírito. Há uma guerra na dimensão da alma contra a sua alma. E há uma guerra na dimensão do corpo contra o seu corpo. E você vai ter que aprender, e as armas e tudo que Deus tem depositado vai depositar sobre nós aqui dentro. É para nos revestir de poder, para que possamos prevalecer e vencer as oposições do inferno dos últimos dias. E quando eu estava naquela dimensão, o Senhor falou algo terrível para mim. E falou que o Brasil está sendo sacudido debaixo de um juízo permitido pela parte de Deus. As igrejas, quando eu falo as igrejas, nós estamos falando num total. Precisamos de um grande despertar nos últimos dias, porque se nós não nos levantarmos, o poder civil não é suficiente para lutar contra o poder de tronos. Nós temos a autoridade civil e temos a nossa autoridade espiritual. E se nós não entrarmos na esfera do Espírito, do reino do Espírito, para começar dali demandar e exercitar autoridade sobre essa terra, nós nunca seremos capazes de vencer o poder de Satanás que está sentado sobre os tronos do Brasil, lutando na política e em várias outras áreas e esferas do Brasil. Essas forças infernais estão lutando contra nós e contra a igreja dos últimos dias. E esses dias atrás, em uma oração, fui levado em espírito. Eu entrava dentro das escolas e eu vi um ser perverso na forma de uma criança. E eu via que ele ia e tocava nos órgãos genitais das crianças. E aquele ser ficava de frente comigo, ele tentava me afrontar e falava assim: eu quero só ver até quando as suas crianças vão suportar isso. Aí eu via a implantação da ideologia de gênero. Eu via o sistema da maldade, das trevas, entrando dentro das escolas. Então nós estamos numa guerra tão sinistra, que se você, pai e mãe, não despertar, as consequências serão irreversíveis,
se seus filhos caírem nesses abismos das trevas. Se nós não tomarmos a nossa posição de autoridade espiritual e entrar na designação pela qual a igreja nasceu do Espírito, vamos continuar combatendo o inferno com arma de chumbim. Vamos continuar tentando lutar contra o principado com o canivete da política. Deus nos deu a espada do Espírito para guerrear contra as forças do inferno. Você entrou no lugar para receber um alimento sólido, para Deus despertar o teu entendimento, para falar para você, ainda é tempo de o Senhor dar um escape para a tua vida e para a tua família. E eu quero dizer novamente, isso não é uma brincadeira. A terra está sendo sacudida. Eu escrevi nesse livro exatamente sobre o que está acontecendo nesse tempo e o que acontecerá a partir do ano que vem. Exatamente sobre isso. O Senhor mostrou para mim 3 vezes e falou para mim: alerte eles, 2026 será um ano assombroso sobre as nações. Haverá destruição por toda a parte da terra. As pessoas, conflitos civis, conflitos de nações, potências começarão a guerrear em grande escala. E por que tudo isso vai acontecer? A nova ordem mundial, ela não virá antes de vir primeiro um sacudimento entre as nações. Primeiro desestabilize o poder econômico, desestabilize o poder religioso, desestabilize o poder das nações, a unidade delas, quebre as alianças, para que o sacudimento que está vindo, ele vai sacudir tudo isso, mas tudo isso é permitido por Deus, antes da falsa pós vir. E o Senhor me disse que desse ano em diante, há um período de 7 anos, que nós temos que correr contra o tempo, para estabelecer esse avivamento que nós estamos esperando. Eu quero dizer uma palavra madura para vocês das dimensões do Espírito. O Senhor me levou em Espírito e me anunciou algo para mim. O reavivamento já começou com meus sedentos nessa terra. Todos que já estão me ouvindo a minha palavra, já darei a eles um reavivamento na vida pessoal deles. Você entrou para esse lugar e vai sair com um reavivamento da tua vida. Eu quero profetizar para você que a chama da oração vai te tomar. A chama da santidade vai te tomar. O poder de Deus vai tomar a sua vida, que você não vai conseguir mais ter uma vida normal cristã. Você vai entrar para a esfera do Espírito. A força da oração vai te tomar. Eu quero dizer que é mantos de poder do céu, que Ele unge homens e mulheres da terra, e Ele te capacita a ser um proclamador, para trazer os decretos e o poder do Altíssimo para a tua família, para essa terra da glória. Jesus aí. Escute o que eu vou dizer para vocês. Então nós estamos entrando numa era que a guerra na terra, ela vai aumentar e já está aumentando. Há uma pressão sobre nossas vidas, dia e noite. E nós nós necessitamos entrar para o reino do Espírito e assentar a nossa autoridade nas regiões do Espírito. Não é uma brincadeirinha, não é um jogo só de você orar bem. Nós não estamos falando isso aqui. Eu não estou te falando de pessoas que já são pessoas só de oração. Eu estou falando de pessoas que vão tomar uma posição de governo espiritual aqui dentro. Povo de oração já tem um monte de gente aqui dentro. Mas você está precisando de um novo batismo do céu. Um novo revestimento para tomar uma nova autoridade e estabelecer o chamado que Ele te chamou antes da fundação do mundo. O anjo do Senhor apareceu a mim. Foi tão forte aparecendo aquele anjo naquele escritório, falou assim comigo. Era uma sala de reunião. Você sabia que muitos sacerdotes estão usurpando as ofertas santas do meu povo no altar do Senhor? Que o Senhor não tem recebido, porque eles têm usurpado o que é do Senhor? Eu voltei em espírito com aquilo ali, eu fiquei impactado. Porque eu obedeci, eu ouvi. Ele veio e falou uma intimidade comigo, uma realidade do que está acontecendo no Evangelho, no Brasil. Por muitos motivos as pessoas estão tendo um avanço tão pequeno e às vezes elas acham que estão andando com o passo largo. Mas quando eu olho a vida de muitos cristãos, eu vejo quanto atraso as pessoas tiveram no reino. Quanto atraso. Eu tenho falado para você, tenho profetizado para muitos que estão entrando nesse lugar. É tempo de você conquistar o tempo que já se perdeu na sua vida. Correr contra o tempo. Eu entreguei uma visão, algo muito sério, Deus tinha me revelado meses
atrás. Em uma das pregações pela internet, eu falei sobre isso. Eu vou repetir algo aqui para vocês, para você entender o como é crítico o que está acontecendo e o que vai acontecer no Brasil nesses próximos dias. Eu fui levado em espírito. Eu cheguei dentro de um prédio muito alto. Na porta daquele prédio, o Bolsonaro estava naquela porta. Os ministros do STF, os governadores, havia deputados, muitos homens entram pela porta. Ele falava assim para mim, assim. Ele falava para aquelas pessoas, eu estava do lado dele, naquela visão, observando. Ele falou assim: volte a nosso favor, volte a nosso favor. E aqueles homens falavam assim: estamos contigo. Mas quando eles entravam no prédio, eles mudavam a face. Eu via muito dinheiro sujo e imundo caindo sobre eles. Aí o Senhor falou assim: observe. Aí eu entrei no prédio. Quando eu entrei no prédio, estava Lula lá no prédio. Estavam homens muito poderosos. E tinha uma tribuna. E havia homens que de repente descia sobre eles os principados, não é um só, os príncipes da Venezuela. Descia no Brasil nesses homens e pegava eles. O rosto deles mudava. Eles começavam a dar gargalhadas tão diabólicas. E eu ouvia assim, essa palavra assim: o Brasil está sendo traído. Traído. De repente eu ia para a rua. E o Senhor falava: vem ver o que vai acontecer. Eu vi um vento tão forte soprando essa nação, que as ruas ficavam igualzinho da Venezuela. Havia uma desordem social tão grande. E nesse meio tempo também entrava um grupo. Esse grupo tem lutado no governo para trazer leis malditas para as escolas. Leis opostas à natureza humana. Esse grupo conseguiu um acesso muito ruim, que não era bom para nós. E de repente o Senhor falou assim para mim: o Brasil está sendo traído, e o que está na Venezuela está descendo para o Brasil. Isso alguns meses atrás eu falei sobre isso, entreguei uma das pregações aí. Acho que alguém deve ter ouvido eu falar sobre isso. Aí, o que está acontecendo agora no Brasil? Uma traição. O Brasil está sendo vendido. E o Senhor falou para mim que o poder que estava sobre Maduro ia cair, ia ser transferido para o Brasil que está lá. Que o tempo desse espírito acabava lá. E ele ia descer para cá. Justo e feito. O poder do Maduro está sendo quebrado. Deus tinha me revelado em 2017 uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela. E essa guerra afetava o Brasil. Só que os brasileiros, o Senhor mostrava assim, estava nem aí para nada. Continuavam na sua iniquidade. O Senhor me levou em espírito esses dias e eu falava com as famílias brasileiras. E eu gritava muito alto: se vocês não se tornarem santos, vocês vão afundar o Brasil. É por culpa de vocês. A falta de santidade de vocês. A culpa é de vocês. A culpa não é de um homem. É de uma nação. Nós estamos em falta em santidade diante do trono da graça. Essa madrugada eu estive orando aqui e eu vi o anjo do apóstolo, profeta, a unção apostólica profética para cair aqui dentro.